Eu precisava de uma resposta, por favor, sobre essa época em que a igreja se uniu ao Estado. Foi bom, foi benéfico ou prejudicial para a igreja? E qual a sua visão sobre a igreja hoje estar unida ao Estado? Hoje nós temos referências. Não, mas primeiro pode falar sobre a união da igreja com o Estado na época. Ok. Foi para iludir a igreja isso tudo? O que aconteceu nesse período em que a igreja... Foi bom para a igreja? A igreja avançou? Ou foi ruim para a igreja? Ou você pode destacar os pontos positivos e os pontos negativos nesse período? Ok. Vamos lá. Constantino assume com a igreja e começa a instaurar a ideologia religiosa dentro do Império Romano. Teodósio vem e adoça isso. Até então parecia ser maravilhoso. Por quê? Porque nesse período aqui, você não tem uma manifestação do Pentecoste. A igreja perdeu a sua identidade pentecostal durante a ascensão político-religiosa dentro do Império Romano. Não tem gente sendo batizada com o Espírito Santo aqui. Não tem gente sendo transformado pelo poderio do Evangelho. É apenas, unicamente, como se fosse uma Constituição Federal, o Evangelho dentro do Império Romano. O liberalismo teológico que tem uma explicação para tudo, né? Uma explicação para tudo. E o que é que acontece? Todas as camadas que você pode exercer dentro da sociedade vai estar baseado no quê? No Evangelho, no cristianismo. Até então parecia ser bom. Por quê? Você está evidenciando Cristo. Você está colocando Cristo como seu único Deus, você está estabelecendo o credo. Eu creio em Deus, né? Antes da formação de todos os séculos. Deus, né? Jesus, Filho de Deus. Então, toda a instituição do credo ali, do eu creio em latim, estava sendo bom para o povo. A igreja estava crescendo. Só que aí vai ser incorporado o que? Elementos pagãos. O incenso vai ser inaugurado nesse período. Vão colocar incenso nos cultos religiosos cristãos. Vão colocar e começar a endossar o culto cristão, colocando imagens. Tanto que todo aquele que é iconoclasta, o iconoclasta é o quê? Aquele que é avesso a imagens religiosas. Eu não aceito o culto à imagem, à escultura. Baseado no quê? No Velho Testamento. Mas eles achavam que isso traria uma tenacidade, um viés para a igreja de, nossa, ali foi o grande apóstolo. Um aumento de fé, né? Um aumento de fé, de contemplação. Então as pessoas começaram a ter aquele ideal estético de que, não, isso é maravilhoso, isso é simbólico. E começou então a matriz do ser humano, que é a idolatria. O ser humano já carrega algo dentro de si, é o misticismo, ele já é meio místico. Meio holístico. Então, quando traz a imagem, desperta esse ser místico, né? Que o aproxima da sua própria natureza. Né? O ser humano ele precisa de ídolos para adorar. É muito inteligente uma pessoa que não tem ídolos. Hoje os ídolos, você não precisa colocar uma estátua dentro da sua casa, uma carranca, um instrumento. As pessoas hoje colocam arte pop dentro do seu quarto, dentro do seu carro. As pessoas reverenciam atores de Hollywood, onde tem um escândalo sem precedentes aí sendo contido para não vir a estouro, né, mundial. As pessoas, elas idolatram cantores, idolatram políticos, idolatram líderes religiosos porque acham que eles são donos de toda e única razão. Então, o ser humano com esse viés de a necessidade de idolatrar alguém, de adorar alguém, faz com que eles se seguem diante da verdade. Hoje a verdade está na frente das pessoas, a um palmo do seu nariz, e as pessoas não conseguem ver. Por quê? Por quê? Porque nada pode contra a verdade. É muito mais fácil acreditar na fake news do que acreditar na verdade propriamente dita. A igreja também tem essa facilidade de criar ídolos, né? E adorar pessoas, não tem? A gente, falando agora como protestante, por muitas vezes critica a igreja, os que frequentam os católicos romanos, porque tem uma imagem de escultura. Mas nós, protestantes também, se não tomarmos cuidado, nós criamos os nossos ídolos vivos, né? Vamos pegar um exemplo da política aqui agora? Pablo Marçal. Bolsonaro. Mas acho que hoje o Pablo Marçal é um ídolo. Não, o Bolsonaro. O Bolsonaro. Pablo Marçal é um ídolo. Se tornou um ídolo. É um ídolo. Que foi ridículo
os cristãos, depois que perdeu lá a eleição, não foi pro segundo turno, os caras chorando, desesperado, com a bandeira, colocando Deus. Foi feio. E o Bolsonaro, porque o povo ia não, proteger, o Bolsonaro, só que o Bolsonaro... Com pneu, queimando pneu. O Bolsonaro colocou o Marçal no lugar do Bolsonaro lá. Irmão, não, a idolatria virou ídolo. Sempre foi maior do que o Marçal. Não, foi, mas o que o Marçal fez... O Pai Nosso era pra Deus ou era pro Bolsonaro, parecia? Porque ao mesmo tempo que tinha bandeira do Bolsonaro, o povo tava orando o Pai Nosso, pô. Olha, o grande exemplo de Silas Malafaia, uma grande referência do nosso país, desde os anos 2000, 2002, 2010. A grande voz, né, em combate a qualquer e toda ideologia contrária ao evangelho propriamente dito. Agora usa o discurso de sou aliado, mas não sou alienado. Como é que você não é alienado a alguém que você não para de falar? Como é que você substitui Cristo e coloca o homem como evidência principal da sua identidade? Tem pessoas que só conheceram Silas Malafaia agora por conta de política, porque ele perdeu a identidade de Cristo. Nós colocamos outras pessoas... Você acha que o pastor Silas Malafaia perdeu a sua identidade como cristão? Por conta da política, o seu posicionamento? Não podemos julgar relacionado à questão da propriamente dita identidade, a idoneidade da fé. Mas como todo ser humano exala aquilo que seu coração está cheio, se eu somente vernáculo com vocês aqui, eu verso com vocês somente sobre política aqui e nada sobre Cristo, eu estou evidenciando a vocês que meu coração está mais cheio de política, de poder, de influência, de dinheiro, do que propriamente dito do poder de Cristo por intermédio da política. É forte. Agora uma pergunta, por que a igreja se envereda muito na idolatria de homens como políticos? Vamos lá, do meu tempo, do seu tempo aqui, você é mais novo que eu, nós tínhamos aversão à política e dizíamos que a política era do diabo. Não nos envolvíamos. A igreja, os cristãos, não era muito de se envolver com política. Agora que começou a se envolver, está se envolvendo demais a ponto de levantar ídolos. Por que acontece isso no meio de nós, de levantar ídolos políticos a ponto de termos políticos de estimação? O que acontece é o seguinte... O evangelho, os evangélicos, os cristãos modernos chegaram a um ponto de criticar tanto o catolicismo que fez até pior. Você não vê a identidade de um católico sempre evidenciada em política. Eles têm sua influência? Tem. Mas simplesmente o cristianismo abriu essa vereda por intermédio de algo que era, precisamos entrar na política, precisamos ter representantes. Então o cara que fala melhor, o cara que tem melhor articulação com as palavras, com pessoas, o cara que é, digamos ali, a grande figura vaidosa, melhor, né, visualmente falando, ela começa a se destacar. E esse destaque começa a fazer o que com a igreja? Fomentar cada vez mais discussões, mais questionamentos, mais acompanhamento. A gente sempre está nas redes sociais e precisando de novidade. Agora, por exemplo, temos um exemplo do furacão Milton, que está acontecendo na Flórida. O que acontece ali? Como é que se forma um furacão? É exatamente o que eu vou explicar para vocês, é o que acontece quando alguém acende um ídolo. Escute bem isso aqui. Um furacão ele se forma quando o oceano está 26,5 graus acima. Normal. 26,5 graus Celsius ali. A temperatura da água está meio quente. A chuva só acontece quando as florestas fazem o processo de evapotranspiração, o oceano faz o processo de evaporação, que é o quê? A massa que evapora do mar, no efeito de maritimidade, vai subindo como vapor d'água até a atmosfera. Na troposfera, que é a primeira camada de cima, de baixo para cima, se forma lá com uma camada mais fria, uma pressão atmosférica menor. Então eu tenho aquele vapor quente, pegando um resfriamento, fazendo o quê? Formando uma nuvem, condensação, processo de condensação. O que é que eu vou ter no furacão? Quando a nuvem se forma lá, e eu estou tendo um processo contínuo de evaporação do oceano, chega um ponto que tem uma zona de baixa pressão. O que é zona de baixa pressão, Fábio? O que é? Zona de baixa pressão é o momento que o ar que evaporou está subindo, ele sobe e faz um vácuo.
É incrível isso, mas é tão natural. É como que eu tenho essa garrafa aqui, eu tenho todas as garrafas ao redor. Eu subo essa garrafa aqui, em vez de ter outra garrafa aqui, porque está no processo contínuo de evaporação, fica o vácuo. Então eu tenho outras garrafas ao redor, mas aqui no meio eu tenho uma lacuna. No mar acontece isso. Tenho ventos ao redor, mas no meio eu formo uma lacuna. Não tem ar circulando ali. Não tem ar subindo, evaporando ali. Simplesmente fica... O olho do furacão começa a se formar. A Terra tem um efeito pela sua rotação. E esse efeito da rotação da Terra, ele começa a emular o vento, que começa a se formar com aquela massa de ar. O oceano tem uma energia que ele emana e a atmosfera está mandando outra energia de calor. O que vai acontecer? Vou começar a fomentar pela rotação da Terra. Isso geralmente acontece no Golfo do México e no Caribe. Sempre vai constantemente acontecer por um ponto geográfico mesmo, geológico. Mas nesse ponto aqui da formação do furacão, eu vou ter um olho, um vôlcaro, e eu tenho aqui a rotação da Terra fazendo ventos. Quando ele começa a ultrapassar 119 km por hora, eu tenho aí que medir então qual vai ser o estrago. Se vai ser 0 a 5 pontos aí, MB, da força desse furacão. Foi isso que aconteceu agora. A previsão é que uma catástrofe sem precedentes esteja para acontecer hoje, amanhã e nos próximos dias aí. Ninguém sabe a magnitude disso. 4 pessoas já morreram, até mais, nesse momento que nós estamos falando aqui. E o furacão é justamente isso. É pessoas se mobilizando o tempo todo ao redor de um vácuo que nunca será preenchido. E aí fomenta uma grande destruição. Um ídolo. Um ídolo. Caramba, o cara usou o furacão. Milton. Agora eu me senti o cara mais burro da história, velho. O cara fez um negócio do furacão pra falar de um ídolo que a gente... Mas todo esse excesso, toda essa... Até o Israel, ó, o cara usou, o Israel que tá com a gente aqui do Fuxico Gospel, o cara usou o furacão pra falar do ídolo que tu constrói aí no Fuxico Gospel. Tá? Tu fica construindo aí ídolos no Fuxico Gospel. Viu? Pega a ideia aqui, ó. Isso aí é a ausência de alguma coisa, né? Todo esse excesso da igreja sempre precisar levantar um ídolo, como fez com o Bolsonaro. O Bolsonaro se tornou um ídolo, como fez agora, tá fazendo agora com o Pablo Marçal, que também é um ídolo. Acho que o Pablo Marçal tá enganando todo mundo, iludindo todo mundo, mas isso é papo outro dia. Você acha que isso está revelando a ausência de referências para a igreja? De referências para a igreja? De relacionamentos com Cristo mesmo? A igreja... Vivemos a realidade semelhante nessa época que a igreja, com Constantino, com o próximo imperador que você falou... Teodósio. Vivemos algo semelhante nesse período de aliança da igreja com o Estado e do Estado com a igreja? Hoje, isso pode culminar numa destruição da instituição? Não a igreja, mas a instituição? Eu vou dizer uma coisa aqui que é muito forte. A igreja é a única instituição no mundo com mais de 2000 anos e que sobreviveu a tudo, até mesmo aos seus dirigentes. Se o dirigente da igreja não conseguiu acabar com a igreja, meu amigo, não é nada que vai acabar. Como assim um dirigente da igreja? Você é empresário. Se você desistir da sua empresa, ela não vai falir? Sim. Porque tantos dirigentes da igreja desistiram da própria igreja, fizeram de tudo para escarnecê-la e ela não acabou. Quando você fala de dirigente, você fala de presidente, de líderes. Falo do grande líder, da grande figura, da grande representatividade. Hoje as pessoas estão tão cheias de si e tão vazias de Deus. O que acontece? Elas não aceitam referências espirituais. Elas querem algo apalpável, aquilo que elas podem ouvir, contextualizar, o que é o hype do momento. Quando eu tenho, por exemplo, aqui um líder político na igreja, ele não é crente, cara. Ele é um líder político. Só que ele está fazendo o quê? Ele está pleiteando a causa da igreja. Aí eu tenho um anarquista do outro lado, um cara que quer ver o pau quebrando mesmo, politicamente falando, a sociedade, o caos. E eu tenho um cara ali com os ideais de conservação, de manter a família, de manter ali as pessoas e prosperar as pessoas. Então o que vai acontecer? As pessoas, nossa, a gente está tão carente de referências,
que nós vamos fazer o quê? Não, vamos apoiá-lo com todas as nossas forças, orações, súplicas, lágrimas, jejum. E é no meio disso que acontece, psicologicamente, um sequestro emocional. Sequestro emocional. As pessoas começam a se envolver tanto com uma figura que elas estão acompanhando ali o tempo todo, virtualmente, que acontece um sequestro emocional. Mulheres começaram a escrever: cara, eu tô sonhando com Pablo Marçal. O que o cara fez? O cara nunca viu a mulher, e a mulher tá sonhando com o cara. Entrou na mente. Teve uma mulher que eu vi, ela falando assim, eu sou uma merda. A mulher falou isso, uma senhora. Eu sou uma merda, eu vou rasgar o meu título. Uma senhora, eu sou uma merda, eu vou rasgar o meu título. Mas na época do Bolsonaro foi mais doentio. Foi mais doentio. Não, foi mais doentio, tinha muita gente. É porque irmão, povo da frente do quartel. SOS, Forças Armadas, salve o Brasil, vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso, e todo mundo, irmão. É uma idolatria exacerbada que o povo não percebe. Isso seria um sequestro emocional? As pessoas hoje estão carentes demais. E elas precisam de esperança. O que é que hoje engaja você na rede social? O que é que hoje você fica acompanhando na rede social? Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Então as pessoas começam a colocar o coração muito numa coisa, digamos política, ou uma figura política, começa a colocar o coração naquilo ali, o que é que vai acontecer com ela? Vai estar o tesouro, vai estar o coração, vai estar tudo, porque a mente dela está voltada para aquilo, o coração dela está voltado para aquilo. Sequestro emocional. Ela não consegue desvencilhar a realidade de uma utopia. O cara não venceu a eleição, mas as pessoas ainda estão bitoladas a quê? Ah, e se tivesse acontecido? Aí tem gente dizendo que... Ah, que tem que acontecer. E tem gente colocando a culpa mais uma vez nas urnas, né? Dizendo que houve anomalias também. Nas fraudes urnas. nas urnas, porque o Pablo Marçal não... Aí estão dizendo, não me espanta se o Bolo ganhar com 51% dos votos. Né? Corre o risco, né?